Então já fiz aqui a primeira atividade, né? Já escolhi o que. Vamos seguir aqui no quarto. Resolveu dar um problema na luz, ela não queimou. Ela não chegou a queimar a luz, mas resolveu que não quer acender de vez em quando. Então a gente tem dois disjuntores, acho que eles estão dando algum tipo de interferência e não tá ligando. Fazer o que, né? E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer ter você aqui. Bom, pessoal, hoje é dia 17 de outubro, ou seja, quase 2 meses depois, praticamente, de eu ter gravado esse vídeo aí. E acreditem se quiser, a luz do quarto ainda tá com esse mesmo defeito aí. Hoje eu tava gravando esse vídeo, eu tava ajeitando aqui algumas coisas pro canal, né? Eu tava programando alguns vídeos para começarem a correr próxima semana, e esse é um dos vídeos que tava incluso aí nesse pacote. E eu pensei assim, poxa, já tem 2 meses que eu tô com esse problema na luz, eu até aprendi a lidar com esse problema, eu vou já explicar pra vocês mais ou menos o que acontece ali, né, com ela. Mas, e até agora eu nunca resolvi esse problema. Aí eu pensei assim, quer saber? Hoje é o dia de eu resolver esse problema e eu vou inclusive gravar um vídeo mostrando pra vocês eu resolvendo esse problema e trazendo também uma história bem interessante de como eu aprendi a mexer com questão de eletricidade, como eu aprendi a mexer com disjuntores, né, com lâmpadas. Então assim, eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês e vou também mostrar como é que eu vou resolver esse problema, tá? Primeiro eu vou mostrar ali pra vocês no quarto qual que é realmente o problema da lâmpada, tá? Então, vem aqui comigo, vamos para mais um vídeo aí fora de contexto da farmácia, né? Mas que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Vamos aqui comigo. E o que eu queria trazer para vocês, pessoal, o problema, na verdade, da nossa luz, ó, inclusive ela tá fora do lugar aqui, ela tá fora do gancho, né? Mas é porque eu tentei resolver ali, não deu certo, depois eu descobri que o problema realmente está no disjuntor principal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó, esse disjuntor aqui, pessoal, ele já foi trocado, tá? Então ele é um disjuntor novo, ó, eu vou apagar aqui a luz. Ele funciona 100%. Ele já foi trocado porque o antigo ele só tinha uma tomada, né? Como dorme eu e minha esposa aqui no quarto, eu troquei por um que tem 2 tomadas para poder ele funcionar bem. Mas tem um detalhe que quando eu abrir ali o outro disjuntor eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o problema realmente do disjuntor tá nesse daqui, olha só. Eu vou tirar aqui o veneninho da muriçoca, né? Ou do pernilongo, não sei de que região você tá me assistindo. Mas quando essa casa é alugada, tá? E quando a gente alugou essa casa, o pintor simplesmente resolveu pintar por cima do quadro de luz, né? Então, provavelmente entrou tinta aqui. E esse disjuntor, ele tá com problema. Eu vou tentar demonstrar pra vocês, ó. Eu vou desligar a luz, tá? Se eu tentar acender ela pelo meio, eu vou apertar aqui, ó. Eu liguei a luz, mas ela não acendeu. Ela não deu contato. Agora, ela deu contato porque eu dei uma leve pressionada aqui, ó. Basicamente, pessoal, aqui... por conta da tinta, né, a luz ela tá com um certo mau contato. A gente precisa apertar bem aqui no cantinho para poder a gente garantir que ela vai ligar, né, que ela vai dar contato. Mas não é esse o objetivo que eu quero no momento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar esse disjuntor com o disjuntor que eu tenho ali na cozinha, que ele não é usado o disjuntor, ele é usado apenas a tomada. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é o caso. No caso então é esse disjuntor aqui, ó. Ele não o disjuntor dele não funciona, tá? A única coisa que funciona aqui no caso é a tomada. Eu vou trocar esse com o disjuntor lá do nosso quarto. Então esse daqui não tem tinta, então ele vai funcionar bem melhor do que o outro, tá? Bom, vamos começar aqui então tirando, né, o interruptor, né, da tomada. A minha história com eletricidade, ela começa quando eu era bem novo. Eu estudava ainda, eu estava no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano. E eu tive um professor muito interessante, que ele ensinava a gente a mexer com essas coisas de eletrônica, né? Não era necessariamente eletricidade, mas era eletrônica. Então, era naquele momento em que a gente estava aprendendo sobre as ligações paralelas, né? Sobre energia em si, né? E nesse período, para tentar ensinar a gente sobre esses assuntos, esse professor, ele usava de LEDs, né? Então, lâmpadas de LED, pilhas, né? Para poder mostrar como que funcionava a condução elétrica, como que funcionavam as ligações, né? Se eram em paralelo, se eram ligações sequenciais. Eu aproveitei para pegar ali, pessoal, uma fita isolante, né? Que a gente vai precisar para não dar contato aqui de um fio com o outro e aí causar um curto-circuito na casa. Então esse professor, ele estava ensinando pra gente sobre essas coisas e uma das formas de ele ensinar, que eu acho isso muito interessante, era levando isso pra prática, né? Então ele fez uma prática com a gente, uma prática bem simples, onde nessa prática ele distribuiu equipes, né? Então ele formou equipes ali de 3, 4 alunos e pediu para esses alunos criarem circuitos elétricos utilizando pilhas e LEDs, né? Para poder levar para expor lá na nossa aula e mostrar que a gente entendeu realmente o conceito. Nesse período, então, eu falei com a minha dupla e eu sugeri para ele o seguinte: cara, por que é que a gente então, já que a gente está tão profissional nesse assunto, não pega e faz um circuito utilizando realmente a corrente elétrica, né? Compra ali uma tomada, faz as ligações da tomada
coloca uma lâmpada, um bocal de lâmpada e faz lá na hora da apresentação uma ligação direta, né, na tomada ali, mostrando que a gente sabe o que a gente está fazendo. Esse meu colega então resolveu aceitar essa minha ideia. E aí você já viu aquela frase, início de um sonho, deu tudo errado? Pois é. A gente estava então com esse sonho, né, de fazer esse projeto e mostrar lá para toda a turma que a gente sabia do que a gente estava falando, né, do que a gente estava se prestando a fazer. Chegado então o grande dia da gente começar lá o nosso projeto de criar, né, esse circuito que a gente tanto falava, a gente resolveu se reunir na casa dele e de lá começar esse projeto. Compramos todos os materiais, que no caso era fio, era o interruptor, era uma tomada, né, uma tomada macho no caso, para poder a gente ligar os fios e conseguir conectar direto no conector de tomada. E a gente foi começar a fazer o processo, né, a criar o nosso projeto. Só que até então, talvez eu não fosse um bom aluno, porque eu não prestei muita atenção na aula em si, né. Então o professor acabou me ensinando as coisas lá na aula, mas eu não dei muita bola, eu não dei muita trela, porque ele estava falando, achando que aquilo ali não ia impactar em nada no meu super conhecimento, não é mesmo? Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, imaginem uma mangueira, tá? Eu sei que está escuro agora no momento, mas eu queria que vocês imaginassem uma mangueira onde a água vai até um determinado ponto e depois ela volta por outro caminho. Quando a gente pensa dessa forma, é mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando de uma tomada, tá? Quando a gente pega uma mangueira, a água ela tem um ponto de saída, ou seja, um local onde vai iniciar o fluxo de água, e ela tem um ponto de chegada, que é o local onde vai chegar toda aquela água que saiu. Ela vai percorrer todo um caminho e vai chegar lá no final. A mesma coisa acontece com a energia elétrica. A gente tem os famosos elétrons, né? Então os elétrons eles vão correr por toda a fiação, saindo de um ponto e chegando em outro ponto, que não é o mesmo no caso, tá? Como eu fui um aluno que não prestei atenção nas orientações do professor, e sim, o professor ele deu boas orientações, eu sei disso porque todo o resto da turma fez projetos utilizando LED e pilhas e funcionou. Só o nosso que inicialmente deu errado. Mas acompanhe o raciocínio aqui que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala de elétrons, a gente fala de eletricidade, os elétrons eles percorrem um caminho iniciando de um ponto e terminando em outro ponto. Quando a gente fala de um interruptor, ele vai interromper esse caminho no meio, tá? No meio no sentido de que em algum ponto esse fio, esse percurso que os elétrons estão percorrendo, ele vai ser rompido. Mas eu pensava que esse percurso, o interruptor na verdade, ele seria um ponto central de toda essa estrutura. Então o que é que eu imaginei? Eu imaginei que o interruptor ele tinha duas vias. Uma via onde se ligava o ponto positivo, outra via onde se ligava o ponto negativo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu deixei dois fios desencapados. Aliás, eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver aí. Mas, esses dois fios aqui que eu deixei desencapados, eles são os fios que referem o mesmo caminho. Todos os elétrons vêm do fio preto, tá? Do fio preto aqui. Então esse fio preto ele é o fio positivo da minha casa. E eles vão percorrer para algum lugar. E o fio branco, um fio branco é o que leva diretamente para a luz. E o outro fio branco ele leva para o outro interruptor. Essa é a magia de um interruptor de dois pontos, né? Então, quando a gente tem dois pontos de uma casa que conseguem ligar a mesma luz, a gente tem esse tipo de conformação, né? Dois interruptores diferentes, dois fios diferentes que levam para caminhos distintos, tá? Quando a gente dá o contato entre esses fios, a luz liga. Ou seja, o caminho que os elétrons percorrem, ele fica completo. E aí os elétrons conseguem sair do fio preto e chegar lá na luz aonde eles vão ligar. Mas vamos descer ali embaixo para a gente pegar logo o outro interruptor e subir ele para poder eu continuar essa história aqui para vocês. Então, como eu expliquei para vocês, eu não tinha muito bem a noção de que o elétron ele percorria todo um caminho, né? E saía de um ponto e chegava até o outro. E esse caminho que ele percorria tinha que ser interrompido em algum ponto e o disjuntor funcionaria como uma ponte, onde o disjuntor liga esse mesmo caminho, um fio com o outro, para ele continuar o seu percurso. E o que é então que eu fiz como sugestão para esse meu amigo, né, que estava fazendo o processo comigo, esse projeto? Passei para ele toda a confiança que eu tinha, né? E eu disse, não, cara, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. E simplesmente eu disse a ele que a tomada funcionava da seguinte maneira, tá? No fio do meio, a gente colocaria um positivo, e no fio de uma das pontas a gente colocaria o fio negativo. Bom, pessoal, se você já entende de eletricidade, você deve saber que isso está errado. Se você não entende, você está descobrindo agora que isso é totalmente errado. A princípio eu não sabia, né, dessa informação. E eu simplesmente acreditei que eu estava correto no meu raciocínio. E então, após a minha sugestão, a gente fez como eu disse.
a gente ligou o fio negativo no meio e o fio positivo na ponta. E o disjuntor ficou desligado até então. E a gente montou uma base, montou uma luz, né? Uma base onde tinha o bocal da luz, onde tinha outras ferramentas ali que a gente usa na eletricidade para realizar esse tipo de processo, né, de projeto. A gente terminou então o nosso projeto e chegou o grande momento, o momento de testar se tudo que a gente fez estava certo. Foi aí então que a gente plugou a tomada no nosso projeto. Mas como eu tinha comentado para vocês, o interruptor estava desligado, né? Então assim, foi bem tranquilo, a gente só conectou a tomada para poder fazer a ligação do interruptor. E aí então chegou o grande momento de a gente acender o disjuntor e aí simplesmente saiu uma grande faísca da tomada. Na hora em que ele apertou o disjuntor, a parte que estava conectada aqui no bocal explodiu. Ficou uma mancha preta gigantesca na parede e a gente olhou um para o outro. Eu perguntei se ele estava bem, porque foi ele quem apertou o disjuntor. E ele me disse, não, tô bem, não levei choque. Mas simplesmente a gente destruiu a energia da casa. Foi o que a gente pensou naquele momento. E eu disse, cara, como pode? A gente fez tudo tão certinho, a gente colocou os fios no lugar que deveria colocar, a gente fez tudo de boa. Como que a gente pode ter errado? O que aconteceu de errado? Será que algum fio deu contato com o outro? Mas essa era a menor das nossas preocupações, né? Como toda a energia da casa tinha sido apagada, tinha sido desligada repentinamente depois de uma grande faísca, a gente pensou que simplesmente nada daquilo voltaria a funcionar, né? Que tinha queimado toda a casa, queimado a fiação, que ia gastar milhares de reais para poder reformar tudo aquilo, né? Foi aí então que num momento de desespero a gente disse, a gente vai ter que chamar um eletricista. Nisso, detalhe, os pais deles não estavam em casa, e a gente disse, a gente vai ter que chamar um eletricista para ele chegar antes dos meus pais chegarem, para poder ele ajeitar isso daqui e a gente fingir que nada aconteceu. Assim ele fez. A gente ligou para um eletricista e ele chegou, vamos supor, umas 6h30 da noite, enquanto que o pai dele chegava às 7 horas da noite. O eletricista chegou na casa então, viu toda aquela situação e ele calmamente chegou pra gente e foi entender o que é que estava acontecendo. E aí a gente explicou tudo pra ele, né? Disse, cara, a gente tá fazendo um projeto de colégio, era pra gente ter feito com LED, mas a gente resolveu fazer com eletricidade. E a gente acabou errando em alguma coisa e simplesmente deu errado. E ele olhou pra gente e disse, e cadê esse projeto de vocês, né? A gente levou ele lá no projeto, mostrou, e ele calmamente foi e ensinou tudo pra gente. E ele disse, ó, é porque vocês erraram aqui no seguinte, vocês ligaram o fio positivo junto com o fio negativo no interruptor, então vocês deram um curto-circuito no sistema. Vocês conectaram o fio positivo junto com o fio negativo na mesma tomada. Isso gera uma corrente repentina que vai simplesmente explodir toda a fiação da sua casa se você fizer isso. E aí ele explicou como que deveria ter sido feito. E ele explicou que na verdade a gente escolhe um dos fios. Pode ser tanto o fio negativo quanto o fio positivo, mas você vai partir esse fio no meio e vai juntar o interruptor ali. Um lado do fio vai ficar no lado do interruptor, o outro lado do fio vai ficar no outro lado do interruptor. E assim ele vai interromper o caminho. Então ele vai servir como uma ponte, né? Ele só vai conseguir deixar os elétrons passarem se você ligar ou desligar o interruptor. Dessa forma, quando a gente desliga, independente se ele está no lado positivo ou no lado negativo, os elétrons não saem de onde eles estão para chegar onde eles devem chegar. E aí quando você libera a ponte, os elétrons conseguem passar e a energia chega na lâmpada. Eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, pessoal, para mostrar o seguinte. Muitas vezes na vida a gente acha que a gente erra, e realmente a gente erra, tá? Não estou dizendo em momento nenhum que ter feito essa escolha de, ao invés de usar LED, ter usado a eletricidade realmente, né? Não estou dizendo que isso tenha sido uma escolha bem feita, mas o que eu quero dizer é que nesse momento em que a gente pensou que tudo estava perdido, eu simplesmente tive uma aula prática de uma situação que eu iria levar para o resto da minha vida. E hoje eu sei mexer em tomada, eu sei mexer em disjuntor, eu sei mexer em bocal de lâmpada, e eu aprendi todo o funcionamento de um sistema elétrico, independente se ele é um sistema de alta voltagem, se ele é um sistema de baixa voltagem, e que eu carrego para toda a minha vida, a partir de um erro, talvez, né, que a gente cometeu muito antigamente. Então assim, muitas das vezes na vida a gente vai se deparar com situações em que a gente vai pensar que errou, que a gente vai pensar que simplesmente se acabou tudo, e que a partir dali a gente nunca mais vai poder resolver problemas relacionados àquele assunto. Mas na verdade é o contrário. A partir do momento em que a gente comete um erro, em que a gente entende como foi que esse erro aconteceu, a gente passa a prevenir que esse erro ocorra novamente, e a gente então finalmente aprende a desenvolver uma nova habilidade. Eu quero deixar claro então aqui no final desse vídeo que isso não é um incentivo para que você aí mexa com eletricidade. Simplesmente eu quero trazer aqui uma história de aprendizado da minha vida e que com certeza você aí tem histórias de aprendizado, pode nem ser relacionado com eletricidade, mas com outras coisas que você carrega com você.
alguma coisa que aconteceu na sua vida, que inicialmente você pensou que era horrível, que era o fim do mundo, mas que depois aquilo caiu a ficha e você entendeu assim, poxa, agora realmente eu aprendi como que eu faço esse processo aqui direito, sem cometer os mesmos erros, tá? Por isso que eu carrego comigo, e eu quero que você carregue com você também, um ditado: num dia a gente acerta, no outro a gente aprende. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tem relacionada à minha vida, relacionada à farmácia, e até o próximo vídeo!